O Mister Copa do Mundo acabou de estrear. Para quem não sabe, o Mister Copa do Mundo é o Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé saiu deste jogo, da sua estreia, com 2 golos. E nós sabemos muito bem que ele está muito perto de se tornar no maior artilheiro de todos os tempos das Copas do Mundo. Ele, juntamente com Messi, podem quebrar esse recorde. Mas temos que lembrar que o Kylian Mbappé é menor de idade e ainda tem por aí pelo menos mais umas 2 Copas do Mundo, ou pelo menos uma. Então, ele vai se tornar, sim, no maior artilheiro de todos os tempos dos campeonatos do mundo. E para começar, ele neste jogo acabou de fazer 2 golos, ajudando assim a sua seleção a ganhar a seleção do Senegal por 3-1. O jogo, apesar desse placar, não foi assim tão fácil para a seleção da França. A França teve diversos problemas no primeiro tempo, mas no segundo tempo eles conseguiram construir uma vantagem e demonstraram sim que eles são os grandes favoritos para vencer o campeonato do mundo. Na minha opinião, a França não é dos times mais organizados, porque como nós vimos na primeira parte deste jogo contra o Senegal, a França é uma equipa que se propôs muito para jogar no contra-ataque. Mesmo com o grande elenco que eles têm, eu sinto que lhes falta capacidade de construção de jogo. Mas para este jogo, isso só fez falta no primeiro tempo, porque no segundo tempo, a França aumentou o ritmo, aumentou a sua capacidade de pressionar e daí, contando com as individualidades dos seus jogadores, eles conseguiram resolver o jogo. O primeiro tempo foi todo do Senegal. O Senegal entrou muito forte e conseguiram bloquear as intervenções da seleção da França. A França começou com a primeira posse de bola e eles começaram com aquela jogada típica que o PSG já nos acostumou. Eles logo que batem o centro, chutam a bola para o campo adversário, porque o objetivo disso é empurrar a equipa adversária no seu meio campo. E a ideia era a França controlar o jogo a partir do meio campo do Senegal. Mas o Senegal demonstrou muita força no primeiro tempo e inverteu o quadro. Dominaram o jogo, criaram as melhores oportunidades, só que infelizmente não conseguiram concluir. O Senegal, para ser sincero, no primeiro tempo eles mereciam já sair com alguns golos, mas eles não conseguiram. Eu até fiz aqui algumas capturas para vocês verem o desempenho das duas seleções. Por exemplo, se vocês derem aqui alguma atenção, vocês verão que no primeiro tempo eram essas notas dos jogadores. O Olise estava a perder muitas bolas. O Olise estava a perder muitos lances. Kylian Mbappé teve 2 oportunidades, mas das 2 oportunidades que teve, falhou todas elas, principalmente na questão de recepção. Dembélé estava muito apagado. Só o Doué é que estava a tentar fazer alguma coisa, mas também sem tanto sucesso. Porque, se vocês repararem, a França no primeiro tempo saiu apenas com uma finalização ao gol do Senegal. Já o Senegal finalizou mais vezes e também teve mais chances cara de golo. E também o famoso XG, ou seja, o Senegal teve mais oportunidade para sair a vencer no primeiro tempo. A seleção africana demonstrou que poderia competir sim com a seleção favorita, mas só que infelizmente no segundo tempo as coisas mudaram por completo. No segundo tempo, a seleção do Senegal foi quem começou com a posse de bola e eles usaram a mesma estratégia que a França usou, que eu atribuo ao PSG. Antes do PSG fazer isso, eu não tinha visto uma outra equipa a executar isso. E agora parece que está sendo uma revolução do mundo do futebol. Mas no segundo tempo, as melhores chances foram da França. A França cresceu muito e antes mesmo de marcarem os seus golos, o Olise acordou, entrou na partida e começou a desequilibrar a seleção do Senegal. Ele criou algumas oportunidades, colocando o Kylian Mbappé na cara do golo. Mas na primeira tentativa, deu erro. O Kylian Mbappé não conseguiu bater o Mendy e o Olise também teve uma oportunidade de fazer o seu golo, também não conseguiu. Mas a França já estava a crescer. Até que o Olise, demonstrando que realmente acordou para o jogo, criou mais uma oportunidade, colocou novamente o Mbappé na cara do golo e desta vez o Mister Copa do Mundo não decepcionou e abriu o placar a favor da seleção francesa. Daí a França continuou em cima. Destaque também para um golo que a seleção do Senegal fez
vez, logo de seguida do gol da seleção da França. Mas o Nicolas Jackson estava impedido, por esse motivo o gol não valeu. E a França retomou o jogo, continuou em cima pressionando. E antes mesmo deste momento, acabei por esquecer que houve um penalti que praticamente também já não fez falta, mas que na minha opinião não foi penalti. Não foi penalti por quê? Porque o Sadio Mané, que estava a fazer o papel defensivo, ele entrou com a intenção de tocar na bola, só que infelizmente ele não tocou. Mas só que ele não toca na bola e também nem toca no Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé é que vinha em direção do golo, ele faz o salto que era para contornar o Sadio Mané e nesse momento que ele faz esse salto, ele panca no Sadio Mané e dali ele se desequilibra e cai. De alguns ângulos, talvez pode parecer que o Sadio Mané é quem lhe tocou, mas na verdade o Mbappé é quem tocou. Na minha opinião, o árbitro foi correto sim em não dar penalti, se bem que o vídeo árbitro, pelos vistos, deu penalti, mas o árbitro, quando foi no monitor, continuou com a mesma decisão que ele tinha visto no campo, que era que o Kylian Mbappé é que tocou no Sadio Mané, não o contrário. Por esse motivo, eu digo também que não foi penalti. Mas também esse lance que poderia ser polêmico, quase que não fez falta, porque a seleção da França continua em cima, continua a criar. Infelizmente o Dembélé continua apagado no jogo, fez a troca, o Barcola entrou e logo que o Barcola entrou, lhe fizeram um lançamento em profundidade e ele conseguiu ampliar o resultado do jogo por 2-0. Daí a seleção do Senegal sentiu muito e quase que já não estavam conseguindo sair mais em contra-ataque. Enfim, praticamente o jogo aí já estava quase morto. O árbitro deu 8 minutos para compensar algumas paragens e também é a dinâmica desta Copa do Mundo. Nesta Copa do Mundo, os árbitros vão dar sim muitos minutos, porque os golos podem se contar para desempate. E nestes minutos que o árbitro deu, quando passaram 4 minutos de compensação, o Senegal diminui e ainda tinham mais 4 minutos para o Senegal tentar empatar o jogo. Mas logo que o Senegal diminui, o Kylian Mbappé logo em seguida, em uma jogada em que o Olise estava a construir, o Olise até reclama de falta, mas a bola vai no Kylian Mbappé, o Kylian Mbappé se ajeita e remata em arco e bate mais uma vez o goleiro Mendy. O goleiro Mendy, antes de sofrer esses golos, ele estava a fazer uma partida absurda. Ele já tinha defendido um cara a cara com o Olise e um cara a cara com o Mbappé. Ele estava a se sair muito bem. Só que, infelizmente, a seleção da França cresceu muito e criaram várias oportunidades e que não deu mesmo para o goleiro da seleção do Senegal. E para terminar o vídeo, vamos analisar aqui alguns dados estatísticos que podem nos mostrar de como é que foi o jogo no papel. Então, em momentos de ataques, nós já falamos um bocadinho da primeira parte. No segundo tempo, é aquilo que eu disse. Se bem que a seleção do Senegal tentou pressionar, mas não deu. A seleção da França dominou por completo o segundo tempo. E isto fez com que a seleção da França terminasse o jogo com 1,89 golos esperados. Já o Senegal terminou com 0,50 golos esperados. O que mostra muito bem que no segundo tempo a seleção do Senegal quase que já não criou mais nada. Grandes chances criadas. A França criou 4, o Senegal criou 2 grandes chances. Finalizações. O total de finalizações na primeira parte, a França não tinha isso tudo, mas no segundo tempo a França finalizou 10 vezes, totalizando assim 11 finalizações. O Senegal também tentou e finalizou 6 vezes. Mais abaixo, nós conseguimos ver aqui o mapa de ataque. A seleção da França concentrou muito o seu jogo no meio campo e nas pontas. Nas 2 pontas, a seleção da França conseguiu sim, porque numa ponta tinha lá o Olise e na outra ponta, durante algum tempo, tinha lá o Mbappé, outras vezes tinha lá o Dembélé, e quando o Barcola entrou, o Barcola desarrumou por completo o lado esquerdo, mostrando assim que o Dembélé não estava muito em forma, mas o Barcola deu uma revitalizada naquele lado esquerdo da seleção francesa. Então, pessoal, quero ouvir a vossa opinião. O que é que vocês acharam do jogo? É uma pena, porque eu estou a cobrir muito as seleções africanas. Mas, mesmo com essa derrota, eu acredito ainda assim que a seleção do Senegal pode passar. Eu sabia bem que a seleção do Senegal poderia complicar a França, e complicou, mas não complicou o suficiente para conseguir pontuar. Mas ainda assim, eu acredito que a seleção do Senegal pode ganhar as outras 2 equipas desse grupo. É só eles continuarem com a mesma dinâmica e mostrarem que eles vieram
para conseguir, porque mesmo se não conseguiram segundo lugar, obviamente que eles podem conseguir sair em terceiro lugar. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado por me seguirem. Comentem no vídeo, deixem a vossa opinião, se inscrevam no canal e na quinta-feira vai sair um vídeo da primeira jornada de análise de como foi o desempenho de todas as seleções africanas nesta primeira jornada. Quem decepcionou, quem surpreendeu. Então, fiquem ligados e continuem a seguir. Eu sou Paulo Sebastião. Muito obrigado por teres assistido o vídeo. Até